esquecerei de ti, ó minha terra, berço onde o amor nasceu. És princesa lá da serra, terra dos carinhos meus. Não mais poderei viver longe de ti, tu és a minha adoração. Ó Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. Ó Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. Nosso programa de hoje vai contar a história do seu Valdemar Carlos Giuliani. Ele que nasceu lá em Capivari e através da Sorocabana veio a Botucatu. E essa riquíssima história nós gostaríamos que o senhor contasse hoje no nosso programa Memórias Botucatu. Como é que é? Nasceu lá em Capivari, como é que foi a infância, quantos anos adentrou na Sorocabana e assim por diante. Como é que é? Eu nasci dia 4 de agosto de 31, Capivari. Fiz o grupo escolar Augusto Castanho, né? Fiz o 4º ano misto. Só isso que eu estudei. Eu falo meu 4º de ano, né? Que escola que era do senhor lá em Capivari? Qual a escola, a primeira professora? Augusto Castanho. Minha professora era Exaltina Brasil. E lá, como que era a vida lá, a infância em Capivari? Como é que era? Conta um pouquinho pra gente. Apesar daquela miséria toda, porque os anos da ditadura Vargas, só quem viveu aqueles 15 anos, aquele maquiavélico do Getúlio, né? Aquela miséria. Papai tinha um pequeno armazém, então naquele tempo vendia cigarro picado, vinagre, óleo. Mas a pinga sempre era um copo cheio, né? O senhor trabalhou com seu pai no armazém também, ajudando ou não? Trabalhei. Porque naquele tempo a gente aprendia a profissão trabalhando de graça, né? Alfaiate, sapateiro, Então, eu com 7 anos de idade já trabalhava lá com a Dona Amália, uma mulata, que fazia esses doces de goiaba, cidra, essas coisas. Depois eu passei a trabalhar, entregar terno na rua. Até um caso interessante. Tinha um inglês lá, o americano, com aquele puxa-terno de linho, que eu precisava segurar com as duas mãos, e ele me dava R$1 cada vez, que era o dinheiro, né? O senhor entregava terno para ele? Após confeccionado ou após lavado? Após lavado. Tinha tintoreria. Depois, com 10 anos, eu fui trabalhar no açougue. E o açougueiro lá, Gico Colaneri, na primeira semana ele me deu R$10. R$10 naquele tempo é um dinheirão. No fim do mês, R$40, você alugava uma casa. Então, eu entregava dinheiro para a mamãe, ela guardava numa caixinha de sapato, de sabonete. Então, ali foi o exemplo que eu tornei-me um cidadão correto. E conta um pouquinho da venda. Como que era o cotidiano da venda lá do seu pai? Como é que era uma vendinha de antigamente? Porque falava venda mesmo, né? Mas meu pai teve um dos erros dele, que era a terra de Capivari,
em 43 nós fomos para Rafar. Né? Ô, cidade de gente caloteira, né? O pessoal comprava, não pagava. Quanta gente lá fazia a primeira compra e já não pagava mais, e ficava por isso mesmo, né? Quantas vezes papai chamava lá um freguês que não pagava, ainda me lembro o nome dele, Firmo Gabriel Bueno, né? Entrou com uma faca lá dentro da casa, fazer o que para esse homem? Naquele tempo, porque... Mas por que ele entrou com a faca? Porque o seu pai foi cobrar ele? Não, chamou ele que foi cobrar. Cobrar. Porque porque o freguês geralmente era assim. O primeiro mês ele pagava, o segundo, daí ele já começava a ficar devendo 50, né? Esse preto, ele já devia 5 já era cruzeiro, mas 5 contos de réis. Era o dinheiro, né? Você comprava uma casa com esse dinheiro. E ele ficou devendo tudo isso pro seu pai? Você mandava ele embora, né? E quantos aconteceu assim? Né? Mas seu pai chegou a falir com a venda ou ficou desgostoso e fechou? Não, meu pai... Não, ele ia à falência, mas não ficava devendo para ninguém, né? Ele não é desse que vai à falência. E vocês... Isso na cidade de Rafar, né? E vocês são família de quantas pessoas? Quantos irmãos o senhor tem? Eram 10, né? Quer dizer que já estamos na metade, né? 10 pessoas? 10. Atualmente, só o senhor que mora em Botucatu ou não? Não, o restante mora em São Paulo, Santa Rita do Passa Quatro. A história do Juliano é interessante. Eu falo meu trinono, né? O meu trisavô era Iuliane. O meu bisavô, Iuliane. Daí meu avô, daí começou o imbróglio, né? Eles passaram pela Argentina e já entrou no Brasil como Giuliani. E papai registrou todos os filhos como Giuliani. Eles são de Oratino, no sul da Itália, que é o lugar mais pobre do mundo, quase, né? Oratino. E nos Estados Unidos tem muito Giuliani, como tem o Giuliani também, que foi prefeito lá. Então, era o meu avô, ele tinha dinheiro, porque Deus, ele veio lá, uma miséria danada. Ele mandava dinheiro todo mês pros irmãos, né? Eu tenho uma sobrinha que casou com um italiano e mora em Roncabasso, lá na Sicília. Uma coisa interessante lá, a pessoa, você embarca numa balsa aqui, devido ao oeste, né? Você vai parar 4 quilômetros longe, né? Porque não segue uma linha mais ou menos reta. As casas lá são construídas com 60 centímetros de alicerce, 30 de parede e tudo com ferro, tudo é uma armação para aguentar o embalo lá do oeste, né? Por que só 60 centímetros? Por que sendo na beira da água? Mas para aguentar o Etna, né? Que, o clima lá é esse, né?
Porque até hoje não fizeram uma ponte ou qualquer coisa. Né? Então quem vai para lá, desembarca em Roma, depois Roma lá pega um aviãozinho e vai lá para Roncabaça. Agora o senhor falou do seu pai, falou do seu avô, e a da sua mãe? Como que era a sua mãe? Ela ajudava, qual era a profissão dela? Ajudava o pai do senhor lá no armazém? Como é que era? Ajudava. Meu pai, porque ele vendia muito para Jundiaí, vendia muitas coisas. Para Itu, para o exército, ele vendia milho. Até aquele tempo, o comandante lá era o Dutra, né? Que o Dutra que era sogro do Novelli Júnior, né? Era assim. E ela cuidava de tudo, né? Olha que criar 10 filhos da brincadeira, né? E qual que era o cotidiano seus ali, as brincadeiras? Já começou a trabalhar logo de pequeno, mas e as brincadeiras de criança? Como é que eram? Conta pra gente aí. A gente saía da escola, almoçava, já fazia lição, né, da escola, e depois você estava lá só para 8 horas da noite, na rua, né? Mas quais eram os tipos de brincadeiras que vocês faziam naquela época? Porque naquela época precisa ser um pouco criativo, né, para inventar os brinquedos. Nem brinquedo não existia naquela época, né? Que era uma miséria, né? Você não tinha R$1 para comprar uma bolinha, então você jogava a bola ou na areia, ou no paralelepípedo, estava sempre com o dedo machucado, né? E com as meninas, aquele tempo, você nem vê falar quase disso. Você brincava com as meninas, com aquela inocência, pulava a amarelinha. Com os meninos já era baianinha, né? Bater lá. Bastão, jogo de betes? É outra coisa. E futebol? Jogava muita bola naquele tempo ou não? Jogava. Quando comecei a jogar bola, eu era tão ruim, que eu jogava no segundo time. Não jogava na terceira porque não tinha, né? Eu não tinha força nem para o escanteio, eu não tinha força para chutar a bola, não tinha força? O pé não. Era assim. Você vê Capivari, o único menino lá era filho do juiz, ele chamava Silvinho, que tinha um velocípede. O resto, ninguém. Você vê, acho que eu até adquiri um complexo, porque vinha aquelas bicicletas para alugar, não tinha dinheiro, não alugava. Depois, eu pude comprar carro, comprei para minha mulher, porque tudo isso influiu, e eu não sei nem pôr a chave no carro. Né? O senhor não dirige? Não. E a minha mulher dirige, porque eu dou tranquilidade para ela. Às vezes ela fazia uma borrada na estrada, aí eu ficava quieto, chegava em casa, depois eu falava. Porque se eu fosse falar para ela, ela descia do carro e dava a chave para mim, né? Daí eu ia vai ficar pior ainda. Então, umas coisas assim. E a adolescência do senhor? A adolescência do senhor foi em Capivari ou em Rafar? Não, quando eu fui para Rafar, eu tinha 12 anos, né? Depois lá eu fiquei até 49, entrei na Sorocabana, né? Já fui trabalhar em Evangelista de Souza, que é onde começa a descida da Serra Métrica, né? Dali fui trabalhar em Raposo Tavares, que é na linha Juquiá.
que é no sul, né? Depois eu vim para Campinas. Depois de Campinas, eu fiz exame para despachador, que é o controle de trem, de transporte, e fui para Santos, né? Dessas cidades que o senhor passou pela Sorocabana, qual a que o senhor mais gostou? Aquela que trouxe mais saudade para o senhor, que te traz mais alegria? Em primeiro lugar, é a minha cidade, né? Mas, por incrível que pareça, eu gostava mais de Raposo Tavares, que era um lugar que não tinha luz, não tinha água, não tinha nada. Você dormia no armazém, com aquela rataiada passada, tomar banho no rio. O rio não tinha nem água, coisa assim. Necessidade fisiológica era no mato, né? Então, isso trabalhando na Sorocabana não tinha estrutura nenhuma? Não. O senhor entrou na Sorocabana em que ano? Eu entrei em 47 quando eu comecei a cursar, que ela tinha o curso de transporte, né, para telegrafista. 2 anos. Lá em Rafar mesmo? Rafar já. Então, e dessa cidade que o senhor passou, então foi Raposo Tavares, é isso? Gostei mais do que Campinas, né? Porque ali tinha uma japonesada, toda gente boa, que nem sei o que, cidade simples, né? Que ali despachava muita banana, né? E tudo quanto era fruta, todas essas coisas aí. Então... Agora, o senhor está falando um pouquinho de Sorocabana, depois a gente vai voltar na Sorocabana novamente. Agora vamos falar um pouco da sua esposa. Como é que o senhor conheceu a esposa do senhor? Qual é o nome dela? Lenira Paz Juliane. Eu sou casado há 53 anos. A Lenira foi a minha única namorada. Sabe por quê? Então, eu só comecei a namorar quando eu fui para Santos, né? Fui para Santos, fui ganhando bem. Lá tinha a casa da estrada. Então, um dia eu falei para a Lenira assim: Lenira, não aguento mais ficar todo esse tempo só no beijinho, na mãozinha. Vamos casar? Vamos. Quanto tempo durou o namoro e noivado? Aquele tempo, você sempre estava no cinema, se tivesse uma cadeira vaga assim, ficava isso, né? Para pegar na mão demorava. E quanto tempo foi essa? 2 anos noivando. Mas ela atendeu de pronto esse pedido do senhor? Mas quem beijou foi ela, né? Nem fui eu, né? Não é porque ela me dava boa, né? Ela chegou um dia lá e me agarrou e pronto. E vocês casaram onde? Onde casaram? Lá em Rafar mesmo ou em Capivari? A Lenira é Piracicabana, né? Casavam lá na igreja metodista. Que ano que o senhor casou? Casei em 60. E como que o senhor conheceu a dona Lili? Lá em Piracicaba, em Rafar, em outra cidade? Como que foi? Ela morava em Datuba, mas eu passava de trem, porque eu ia para Campinas, então ela já ficava olhando. Assim, quem pediu para namorar foi ela, né? Então, seu amigo lá falou assim: que orgulho pro senhor, hein? Ela falou: já acertei para você. Em Capivari, lá no coleginho, não sei o quê, encontra lá, e dali começou, né? Que privilégio pro senhor, né? Agora o senhor fala muito na cidade de Capivari. Capivari, o senhor falou que tem também lá várias pessoas ilustres de Capivari. Eu conheço o goleiro Zete, né, que foi do Palmeiras, São Paulo. Quem mais nasceu em Capivari que o senhor pode... Agora tem o Amadeu Amaral, né? Quem que é o Amadeu Amaral? Que foi poeta,
Rodrigues de Abreu, que foi poeta. Por isso que Capivari é chamado a terra dos poetas. Até tem no selo de Capivari consta terra dos poetas. E o senhor estava contando pra gente que até um ministro, né, do Fernando Henrique Cardoso, ou do Lula, nascido em Capivari. Quem é ele? É o Almir Pesanuto, que tem o livro. Que depois porque ele foi deputado 3 vezes, foi secretário do Trabalho e depois aposentou como ministro do Supremo Trabalhista. O Almir teve uma passagem muito interessante. Então, eu escrevi uma carta para ele que a gente não tinha aumento desde de 99, você estava 4 anos sem aumento, né? 99, 2000, 1 e 2, né? Então eu escrevi para ele se ele não podia dar uma mão para a gente, tá? E daí ele me responde. E nessa carta, porque o pai era fotógrafo, ele também era fotógrafo, eu tirei uma foto minha que ele bateu da certidão de 3ª categoria e juntei para ele, né? Quando ele veio na OAB aqui em Botucatu, ele veio fazer uma palestra, ele falou para a turma assim, esse rapaz teve a ousadia era outra coisa, de mandar a foto que eu bati mesmo. Mas a presença do Almir aqui foi tão interessante que ele foi entrando, mas ninguém falou, né? Eu cheguei, Almir, mas você chegou atrasado, né? Está atrasadinho, né? Não, é que sexta-feira, não sei o que. Ele deu mais atenção para mim do que aquele mundo de advogado. Mas ele conheceu o senhor lá ou ele já sabia que o senhor morava aqui na cidade de Botucatu? Como é que foi esse reencontro? Eu tinha escrito para ele, respondeu. Mas eu conheci desde que ele tinha 5 anos de idade, né? Eu sou de 31, ele é de 36, né? E o pai dele era fotógrafo lá em Capivari. E ele também. Tá aí, vamos dar um pequeno intervalo e voltamos já. Não saio daí, que é rapidinho. Olá pessoal, estou aqui para trazer para vocês o programa Pesca Aventura. Toda vez que a gente sai para gravar é como se fosse a nossa primeira pescaria. E a preocupação é sempre trazer o que há de melhor em peixes, técnicas, ecologia, turismo, tudo sempre regado com muita emoção. Vamos juntos pescar e viajar por rios, mares e locais fantásticos. Espero você nesse canal. Até! Leve uma vida mais família no Bicudo Serve em Itatinga. Um completo supermercado com tudo que você precisa. Gêneros alimentícios, higiene, padaria, açougue, hortifruti e muito mais. Atendimento personalizado. Bicudo Serve. Rua Ângelo Rodrigues de Barros, número 195 em Itatinga. 28 anos de tradição em bem servir a família itatinguense. Estamos tão sozinhos. Tenho certeza que alguém vai nos ajudar. Vem nessa onda, bicho, amor, doação, cuidado e carinho com seu amigão. APA é assim que se faz. Protege, ajuda, cuida dos animais. APA, Associação Protetora dos Animais. Há mais de 10 anos trabalha com a conscientização da posse responsável, castração de animais e muito mais. Junte-se a nós você também. Mais informações, ligue 9701-288. Colabore ou seja voluntário. APA. Toda
Toda sexta na TV Alfa, Flash Mix. Os melhores videoclipes do passado. Só velharia. Somente flashbacks. Flash Mix, aqui na TV Alfa. E voltamos com o nosso programa Memórias Botucatu, conversando aqui com o senhor Valdemar Carlos Juliani. Ele que nasceu em Capivari, passou por Rafar, contou sua vida de infância. E agora ele vai contar, a partir de agora, a chegada dele a Botucatu. Por que que o senhor veio a Botucatu trabalhar aqui? Qual foi o motivo? Porque eu fui promovido, né? Então, o encarregado do movimento lá de Santos, o Batista, falou assim: Valdemar, você foi indicado para o Botucatu. Eu falei que você vai, está tudo certo, é a sua carreira e boa viagem. Né? Agora, profissionalmente, eu fiz uma burrada. Que eu trabalhei em Campinas, trabalhei em Santos, mas aqui em Botucatu encontrei um ambiente terrível. O senhor conhecia Botucatu já ou só de nome? Não, eu só passei uma vez de trem aqui que eu fui lá para o Paraná, Cornélio Procópio. E qual o motivo do ambiente ser tão terrível assim nessa época? A chegada em Botucatu foi em que ano? 69. 69? 69. Aqui era assim. A pessoa... Então, aqui não tinha disciplina, não tinha nada. O primeiro aqui, não vou falar o nome dele, então ia subir uma locomotiva para Rubião e lá ia pegar o caboço, que é a cauda do trem, né? Caboço é cauda do trem? É. Então o maquinista falou assim: eu não levo o pessoal de trem. Daí eu pergunto lá para o Escalante, falei: mas a locomotiva é dele? Não. Então o ajudante da noite, falei: ô Gárgano, você vai lá. Se ele continuar a insistir em não ir, você vai, manda ele embora, vai substituto. Né? Então era tudo nessa base. Às vezes tinha um trem quebrado, uma locomotiva quebrada ali, Miranda, Itatinga. Lá tinha um maquinista com 3, 4 horas de serviço. Fulano não vai. Ah, não vai? É. Fala para ele, porque não vai, já fica suspenso aí, manda substituto para ele. E vocês conseguiram arrumar substituto assim, imediato ou era difícil, tinha que mandar? Tinha a escala de trem, tinha o pessoal de plantão, né? Equipe de máquina de trem, né? Jamais poderia falhar, né? Para eventual necessidade, você não vai trabalhar, faltar, qualquer coisa. Então, eu fazia assim. Um dia, um chefe de trem chegou aqui para o Botucatu com um trem que era para Sorocaba. Então, o Escalante falou assim: fulano, então não vai com o trem porque o breque está no escuro. Falei: novidade está claro, né? Se ele não vai, põe outro no lugar, fica suspenso. Pronto. E tudo esses fatos, assim. Qual que era a função do senhor dentro da Sorocabana? Eu era o controlador de trem, né? O senhor que liberava a saída e chegada dos trens? Você que controlava tudo, né? Porque
não é linha dupla, né? Você tem que todo licenciamento com papel, ou tinha trecho que era staff elétrico. Depois que veio o CTC, toda aquela coisa. Apenas para o nosso telespectador entender, conta um pouquinho da função do senhor dentro da ferrovia e como que vocês controlavam os trens para que eles não se chocassem durante o percurso. Porque o senhor que controlava tudo isso, então o senhor vai contar assim minuciosamente para a gente como que era feito. Não tem numa linha só, né? Como o senhor mesmo falou, não era dupla. O trem era assim. Ou ele levava o cabose, né? Que ia a equipe de trem. Ou então, quando não tinha o cabose, tinha o número do vagão, né? O número do vagão. A pessoa, quando chegasse, ele sabia o que era a cauda. Porque se não fosse assim, ele podia fracionar no trecho. Houve muitos acidentes assim, né? Não chegou inteiro, a pessoa soltava outro, né? É isso. E por que naquela época tinha tantos acidentes? Será que porque não tinha informática naquele tempo? Era tudo manual? Por que tinha tantos acidentes com trens? A parte é tudo em disciplina, né? Maquinista embriagado. Aqui em Botucatu, o sujeito ia fazer um trem meia-noite, ele já passava no Zanardo ali, no Mira, e já tomava cachaça, né? Quer dizer que os acidentes não tinha nada de fatalidade, era coisa. O maquinista não tinha uma certa responsabilidade, sabendo que ia pilotar uma locomotiva daquela? Por isso, a maior parte ferroviária é bêbado, né? O senhor chegou a presenciar algum assim acidente? Porque o senhor vivia aqui mais na estação, né? Mas o senhor chegou a presenciar ou ver algum acidente feio que lhe marcou na memória ou não? Não, assim, por exemplo, acompanhava trens, eu cheguei a ver corpo assim, a cabeça de um lado, o corpo de outro, é a coisa mais terrível da vida, uma coisa fúnebre mesmo, né? Então... Por quê? Mas eram pessoas que iam atravessar os trilhos e acabavam se acidentando ou não? Imprudência? O sujeito se jogava embaixo da linha, aquilo tudo. É suicídio, né? Quando a pessoa queria se suicidar, se atirava embaixo do trem? Deitava na linha, né? Aqui em Botucatu, o senhor viu algum fato como esse, de pessoas entrarem em frente do trem ou deitar na linha? Um fato tão assim? Aqui não, porque a gente já ficava em ambiente fechado, né? Porque na estação você estava no pátio, estava acompanhando tudo, mas no movimento é só o que falava, né? Aconteceu isso, aconteceu aquilo. Né? Em Botucatu teve um acidente muito sério, que se não me falha a memória, no ano de 1953, quando uma locomotiva vinha de Rubião Júnior, e não sei por qual motivo, gostaria até que o senhor explicasse se o senhor viu isso, ou se o senhor presenciou, ficou sabendo, qual foi o motivo, por que ela descarrilhou, né, e caiu ali no pontilhão. Ela disparou, né? Acho que o freio não segurou, porque o trecho pior que tem na Sorocabana, daqui a Rubião, que é a perfil 26, é mais do que a Serra de Santos lá, que é 25. O que é perfil 26? Perfil quanto ela pode transportar, né? Por exemplo, uma locomotiva elétrica subia daqui a Rubião com 600 toneladas, né? Mais do que isso já não conseguia? Não. Porque o desnível é muito grande daqui de Botucatu a Rubião?
É muita subida? Eu estou dizendo que é, então, mais do que Santos, né? Com a Serra de Santos, né? Porque a Santos de Jundiaí já é a cremalheira, aquela coisa, né? Que é uma locomotiva porrada. E quando essa locomotiva desceu, foi só a locomotiva que teve acidente ou teve mais vagões juntos? Eu não sei porque eu não tinha vindo aqui ainda, né? Não sei se ela desceu sozinha ou estava com vagões, né? Eu gostaria que a Dani mostrasse nessas imagens, a gente tem algumas fotos desse terrível acidente acontecido, acho que por volta de 1953, para que o povo, o nosso telespectador, veja o terrível acidente que até teve um senhor chamado Canuto, ou algo parecido, que foi, né, desligar a rede de energia elétrica e acabou, cortou o cabo de aço, ou o fio lá, e ele sofreu um solavanco com esse próprio fio, que acabou vitimando ele, jogando ele no meio da avenida, lá Floriano Peixoto. O senhor soube dessa história? Soube. Porque quando você desliga a energia, ela não é imediata, né? Não é como a luz, você desligou e já escureceu, né? Ela demora um pouco, né? Eu sei. Agora, Rubião devia ter uma chave falsa lá, né? Como na Serra tinha todas as estações. Tinha a chave falsa. Disparava o trem, né? Até houve um caso interessante. Me explica para mim, o que é, depois o senhor conta esse caso interessante, o que seria uma chave falsa? Só para a gente entender. Chave falsa joga o trem na barroca. Ele desvia o trem do caminho para evitar maiores consequências, seria isso? Para não encontrar com o outro. É assim, né? E o senhor ia contar um caso curioso. Porque na Serra de Santos, então, um dia um trem quebrou a locomotiva lá, uma estação lá, porque parou a locomotiva, eles deviam frear o trem, né, tinha um freio para segurar, mas não fizeram isso. Depois de um tempo lá, quer dizer que disparou ao contrário, né? Estava subindo, voltou. Então isso aí foi entre Mãe Maria e Pai Matias. Então quando falaram que disparou o trem, eu telefonei para o doutor Naimo, que era o superintendente, né? Ele tinha um telefone lá, assim. Falei, doutor Naimo, aconteceu assim. Pode jogar na chave falsa? Ele falou, pode. Então, mas nesse meio, ele já tinha passado a Mãe Maria direto, né? E foi encher o túnel entre Mãe Maria e Acaraú, né? Um acidente terrível, então. Lá encheu o túnel. Morreu um trabalhador, porque não deu tempo, o pessoal de turma estava trabalhando, não deu tempo dele sair fora, um lá morreu. Mas o doutor Nemo era uma pessoa excepcional, nunca vi um homem tão capacitado. O doutor Nemo era o pai dele que tinha farmácia ali na Turco ali, né? Até quando eu vim para cá, Butucatu, o doutor Nemo falou assim, qualquer coisa lá, até dinheiro, você procura o Zazinho ou procura meu pai, pode pedir dinheiro para ele. Ele fez isso, doutor Nemo. Quando o senhor chegou a Botucatu, o senhor deve ter encontrado muitos amigos aqui, né? Fez amigos, né? Lógico. E eu gostaria que o senhor relembrasse, porque o nosso programa é de memórias, e nosso programa de memórias, para quem está nos assistindo, vai lembrar de muitas e muitas pessoas ali que trabalhou com o senhor no dia a dia, cotidiano, alguma curiosidade, né, que o senhor acha importante. Quem eram os amigos do senhor lá, na época que o senhor chegou a Botucatu? Pouca gente. Quem eram essas poucas pessoas? Então, quando eu vim de Santos para cá, o pessoal falava assim, você vai para um lugar de gente metida que nem sei o quê.
Eu vou sei lá um dia e falei, que nada, uma caipirada igual nós mesmo, né? Não tem diferença nenhuma, né? Porque a cidade... Eles rotulavam a nossa cidade como gente, assim, soberba? Daí eu voltei um dia lá passear, eu falei, a caipirada é igual nós mesmo, não sei nada disso. Foi assim o negócio, né? E o senhor encontrou essa gente mesmo que eles falaram lá, gente soberba, gente metida, como o senhor usou a expressão aí, ou não? Não, porque para mim cidade é como uma moça qualquer, né? Você estando bem dentro de casa, o resto é o resto, né? E quando o senhor chegou a Botucatu, vindo de Santos, qual é a impressão que a cidade lhe causou? Qual é a primeira impressão? Não, eu vim porque eu gostava de vir para o interior mesmo, foi por causa disso. Você vê lá em Santos, aquele clima, criança a cada 15 dias, tudo com inflamada a garganta, tudo. Então, operou a garganta lá, vieram para Botucatu, engordaram, tá? Minha mulher que tinha bronquite, porque a bronquite não tem cura, né? Então, minha mulher até desmaiava. Veio para cá e... porque a bronquite é a mudança de ar, né? Se você está aqui, você vai para Santos, você pode... ou vice-versa, né? Lá era um clima muito seco, aqui um clima gostoso, agradável, né? Por isso que nós somos chamados aqui, né? Cidade dos bons ares, né? Não é por acaso, né? Mas cidade com clima igual a Botucatu é difícil. E agora, o senhor não falou dos amigos. Quem eram os amigos, pessoas que lhe receberam bem aqui? Os poucos amigos que o senhor encontrou aqui? Mas não vou citar amigos, né? Já que ele não vai citar os amigos, então nós vamos dar mais um pequeno intervalo e voltamos já com uma outra curiosidade do seu Valdemar Carlos Giuliani. Até já, não saia daí, voltamos já. Toda sexta na TV Alfa, você tem um encontro marcado com Márcio Paes de Almeida. Um programa com muita informação, descontração com entrevistados especiais. Encontro marcado, toda sexta na TV Alfa. A primeira vez que eu fumei crack, eu só queria experimentar. Mas no mesmo dia eu fumei mais 5 vezes. Eu quis mais. E comecei a gastar tudo que eu tinha. Roubei minha própria casa, só para conseguir a pedra. Bati na minha família. Quando o crack pega alguém da sua família, todos sofrem igual. Parar na faixa de pedestre é lei. Antes de atravessar, o pedestre, por sua vez, precisa fazer um sinal. É só esticar o braço para frente, esperar o veículo parar totalmente e atravessar com segurança. E ao motorista, na faixa cabe sempre dar preferência ao pedestre. Respeite a vida. Paz no trânsito. O programa nosso é de memória. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho do bairro Jardim Paraíso, o que o senhor vê de bonito, o que o senhor vê de legal. Vamos... Quando começou o Jardim Paraíso, isso, eu falava para as pessoas, vai ficar o melhor bairro de Botucatu. O senhor morava aqui na época ou não? Morava. Eu vim aqui em 70, quando inaugurou as casas, né? Essas casas aqui antigamente eram chamadas das casas de Sobloco, né? Sobloco eu acho que era uma empresa que construiu aqui ou não? Como é que, quando o senhor chegou aqui, como é que eram as casas aqui? Conta um pouquinho dessa história pra gente. Quando eu cheguei aqui já estava quase pronta, né? O Sobloco, porque aquela construtora em São Paulo, né? Que construía todos aqueles prédios em São Paulo. Por sinal,
a cooperativa de Avaré, as melhores casas do Brasil que foram construídas aqui, Avaré, Botucatu, Ourinhos, tá? Porque as casas, as maiores aqui tem 72 metros, né? A casa muito grande, né? Recuada 5 metros da rua, né? Bem, para a pessoa ampliar futuramente, seria isso, né? Claro, porque deixou, são 10 por 25, né? Então... E hoje não se tem aquele clima de casas populares como antigamente, né? Agora me diga uma coisa, Sobloco porque chamava a empresa ou porque as casas foram construídas de blocos de cimento e não de tijolo? A empresa de São Paulo que construía prédios de apartamento que chamava Sobloco. Mas aqui as casas são construídas de tijolos, né? Claro. As casas aqui são de tijolo forado, a volta toda, vai deitadinha, né, de pezinho, né? Tijolo de como se fala. No Jardim Paraíso aqui, o que o senhor mais gosta? O que mais lhe atrai aqui? O senhor fala tão bem do Jardim Paraíso. Aqui tem um clima formidável, serzinhos até da serra, né? Eu brinco com as pessoas. Eu só saio daqui o dia que eu for para Piracicaba, lá para o cemitério. O senhor pretende ser enterrado lá em Piracicaba, por que não em Capivari? Não, porque meu sogro está lá e ele tem o túmulo lá, então nós vamos tudo para lá. Alguém mais da cidade, além de Dr. Eugênio Monteferrante, do qual o senhor nutre um carisma muito grande, né? Da qual rendemos temos uma afeição enorme pelo Dr. Eugênio Monteferrante, que foi uma pessoa bastante de controvérsias na cidade, mas que foi uma pessoa que contribuiu muito para o desenvolvimento. Além dele, o Armando Delmanto, que é outra figura maravilhosa. Quem mais? Aqui nos arredores do senhor, os vizinhos do senhor aqui, que o senhor joga um truquinho, que o senhor bate um papo, como é que é? Mas no momento não dá para citar, mas o Armando Delmanto, o Eugênio, pessoa magnífica. Chegamos ao final do nosso programa. Um grande abraço. Até o próximo programa, às quintas-feiras, 19 horas. E no domingo, às 15 horas. Até mais. Boa semana. E tchau. Nunca esquecerei de ti, ó minha terra, berço onde o amor nasceu. És princesa lá da serra, terra dos carinhos meus. Não mais poderei viver longe de ti, tu és a minha adoração. Ó Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. Ó Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração.